bateria, então eu vou dar uma carregada nele pra gente poder ligar e ver o que tem dentro e tentar descobrir de quem pode ser o dono pra gente poder devolver pra pessoa certa. Realmente, ele não tava ligando por falta de bateria. Eu carreguei um pouco e eu consegui ligar o celular. De cara a gente já consegue ver quem provavelmente é a dona do celular. Deve ser essa mulher aqui. Vamos lá, galera, vamos puxar aqui pra poder destravar. E apareceu uma mensagem de erro. Falha no sistema. O seu dispositivo encontrou um problema e precisa ser resetado. Você gostaria de restaurar o seu aparelho para um tempo anterior? Cara, se o dispositivo não tá funcionando direito, vamos dar uma resetada e voltar ele um pouco no tempo, ok? Então começou aqui a restaurar o sistema do aparelho. Olha só, os aplicativos estão começando a voltar, galera. Que isso? Mano, o que foi que acabou de acontecer, velho? Eu vou trazer um padre pra exorcizar esse celular. O único aplicativo que a gente tem acesso por enquanto é esse tal de Iris. Vamos abrir e é uma conversa com a Iris. Bem-vinda de volta, Sarah. Esse telefone parece estar danificado e você não parece ser a Sarah. A gente já se conheceu? Eu não sei se essa Iris é um ser humano. Pelo nome parece muito ser um daqueles robôs de celular para te dar respostas automáticas, mas a gente já descobriu que a dona do celular se chama Sarah. E como a Iris é a única coisa ou pessoa que a gente pode conversar no momento, vamos falar com ela. Eu posso falar que eu não sou a Sarah ou perguntar quem é Sarah. Eu só vou falar que eu não sou a Sarah. A Iris está me respondendo de volta. Você poderia devolver essa propriedade para Sarah Young? Olha, eu bem gostaria, mas eu nunca conheci essa mulher. Eu só roubei o celular dela na praça mesmo. Eu posso perguntar como eu faço isso ou perguntar quem é Sarah. Vou perguntar como que eu posso fazer isso, porque meu objetivo é realmente só devolver o celular para a dona. Baseado na sua resposta, eu acredito que ela não é você. Nossa, mas essa Iris é um Albert Einstein, hein? Eu já vou mandar a real. Eu vou falar que eu sequer conheço a Sarah. Parece que o último vídeo que ela mandou faz parecer que ela está em perigo. Você gostaria de assistir ao vídeo para saber se de fato ela tá em perigo? Ok, vamos ver esse vídeo. Ok, a Iris está me mandando o vídeo. Caraca, mano, é um vídeo que eu posso clicar e assistir mesmo. I hear footsteps. Deu pra ver muita coisa, mas ela claramente tá em perigo. Não é sério, galera. Olha pra cara dela. Ela tá desesperada, ela tá chorando igual louca. Como se ela estivesse num lugar escuro, que ela não sabe onde tá tentando encontrar uma saída, ou tá perdida no meio de uma floresta. Esse é o único arquivo que sobrou do celular no momento. O resto do conteúdo parece ter sido deletado ou intencionalmente danificado, ok? Era só um celularzinho que eu tinha encontrado no meio da rua. Agora o bagulho tá começando a ficar macabro. Já eu vou ter que ligar pra polícia. Iris, o quanto desse celular a gente consegue consertar? A gente precisa de informação pra tentar salvar ela. Parece que apenas 14,3% do aparelho consegue estar operacional. Cara, a gente precisa dar um jeito nisso. A Sarah parece que tá precisando de ajuda. Eu tava certo, rapaziada. A Iris tá me falando que ela é uma inteligência artificial e ela é basicamente uma assistente de celular. É do meu grande interesse localizar ela, porque a Iris é assistente pessoal da Sarah e ela fala que seria bom se eu conseguisse ajudar a encontrar a Sarah. Mas espera, se a Iris é só um bot de celular, por que ela se importa tanto com a Sarah? Ela é minha dona. Eu quero ter certeza que ela está segura. É o meu direcionamento primário. Como a Iris é um bot, ela provavelmente foi programada para se preocupar com o dono dela. Esse robô de celular hoje em dia, hein, tá cada vez mais inteligente. Daqui a pouco começa a dominação mundial. Aí eu posso falar, você soa como humano. Verdade, ela tá preocupada demais por um robô. Sim, eu quero. A gente tá perdendo tempo precioso aqui. Você vai me ajudar a encontrar a Sarah? O robô tem razão. A gente precisa dar um jeito de encontrar a Sarah e não ficar preocupado com as intenções do robô Iris. Vou ajudar sim, conta comigo. Aí agora a Iris, ela vai tentar restaurar o máximo de coisas que ela conseguir do celular. E aqui a gente tem a nossa primeira missão no dispositivo. Encontrar a Sarah. Procurar por pistas no telefone da Sarah que podem indicar onde ela tá. Aí agora eu vou tentar restaurar o sistema, galera, o máximo que a gente conseguir. Eu acredito que eu consigo recuperar parte das informações desse telefone. Tá, manda ver, Iris. Recupera o máximo que você conseguir. Boa! Recuperamos o aplicativo de mensagens, de e-mail, a galeria de fotos, as músicas da Sarah, telefone, caraca, também recuperando um monte de coisas. Beleza, isso que é tudo que o robô conseguiu recuperar. Vamos começar vindo pela galeria. Vamos ver as fotos que ela...
Deixa pra lá. Falha ao abrir. Infelizmente, esse aplicativo parou de funcionar. Por favor, contate o desenvolvedor para mais informações. Oh, meu Deus do céu. Quando eu encontrei esse celular, ninguém tinha me avisado que ele tinha sido atropelado por um trator, não. O bagulho tá todo cagado. Vamos ver aqui as mensagens que ela tinha. Meu Deus do céu. Ela tinha um monte de mensagens com pessoas diferentes. Aqui tá o e-mail dela. Ao todo tem 9 e-mails diferentes. As músicas que ela ouvia. Aqui tá algumas notas que ela escreveu no próprio celular. Estática. Você me amou ontem, mas hoje não. Hoje você ama a si mesmo. E eu amava ontem. Belo poema. Não entendi porcaria nenhuma. E nós temos também aqui o telefone pra gente poder fazer chamadas. E uma cacetada de contatos diferentes. Olha pra esse tanto de gente, bicho. Mas eu acho que o mais importante é a gente ver as ligações recentes dela e as pessoas que estão no favoritos. E aí é uma parada que a gente consegue perceber, é que tanto na aba de favoritos, nas ligações recentes, da troca de mensagens, a gente tem pessoas em comum. O Derek e a Aya. Vamos ver aqui nas mensagens o que eles conversaram. Começando pelo Derek. O Derek fala: ei, você está aí? Ela pergunta: o que você quer? Ele responde: nada, eu estou prestes a entrar a bordo. E por que eu deveria me importar? Bom, esse era um dos problemas, não era? Você mal se importava. Aí parece que a Sarah fica pistola e responde: então pra que você mandou essa mensagem? Você é tão babaca? Olha, eu não tinha intenção. Definitivamente eu não queria te machucar. Eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Eu não gostaria que nós dois terminássemos, eu acho. O que eu tô tentando dizer é que eu não planejava que as... Quer combater o excesso de gordura e cuidar melhor da sua saúde? Conheça uma solução natural. É que eu não planejava que as coisas acontecessem desse jeito. E aí ela responde: as coisas acabaram quando você foi embora. Você foi embora. Então, pelo que dá pra entender, a Sarah tinha um relacionamento com esse Derek e os dois terminaram. São muitas e muitas... Leviatã, a criatura mitológica que parece ter despertado depois de anos. Hoje é dia da parte 2 e mais um vídeo sobre esse monstro. Se você viu a parte 1, você sabe que a coisa é séria. Hoje a gente vai se aprofundar mais nessa história e eu vou mostrar mais fatos e provas de que realmente muita coisa indica que ele tá acordando. Teve um monte de comentário falando: isso é fake, isso é invenção da internet. Mas deixa eu lembrar mais uma vez vocês de uma coisa. Eu já disse e vou dizer de novo: 95% dos oceanos do nosso planeta ainda não foram explorados. 95%. Isso é praticamente tudo. E sabe o que é mais louco? A ciência já conseguiu mandar robôs pra Marte, já mandaram sonda pra fora do sistema solar. Mas e o fundo do oceano? Continua um mistério quase completo. Você já parou pra pensar no tamanho real do planeta? A parte que a gente pisa, as cidades, os desertos, as florestas, é só uma camada fina. O resto? Água. Um abismo azul que cobre 70% da Terra. E se alguma coisa vive lá embaixo? Algo tão gigantesco, tão antigo que nunca subiu à superfície. Quanto mais fundo se vai, mais escuro fica. Mais silencioso e mais estranho. Tem criaturas que brilham no escuro. Tem peixes que parecem ter saído de filmes de terror. E tem relatos de coisa que nem a ciência sabe explicar. Por que será? Então vamos falar sobre o assunto principal da coisa. O Leviatã. Alguns acham que ele é um peixe. Outros uma espécie de dragão. Tem gente que diga que parece Godzilla, mas com olhos que brilham debaixo da água como fogo vivo. Eu vou mostrar pra vocês mais uma evidência bizarra. Algo que pode estar diretamente ligado ao Leviatã. Você já ouviu falar do Warfish? Ele também é conhecido como o peixe do juízo final, e esse nome não é à toa. No verão de 1996, soldados da Marinha Americana estavam fazendo uma patrulha de rotina na costa de San Diego. De repente, um deles vê um peixe gigantesco nadando na superfície da água. Mas não era um peixe comum, era uma criatura de 7 metros de comprimento, com escamas que brilhavam como a lua. E o mais assustador? Ele nadava estranhamente na horizontal. Eles conseguiram puxar ele pra fora. E quando olharam de perto, o bicho parecia uma serpente mítica. A cabeça era deformada, os olhos mortos, mas tinha algo no ar, algo errado. Eles precisaram de várias pessoas para carregar o corpo. Logo depois, pesquisadores descobriram que esse peixe vivia a cerca de 900 metros de profundidade. Um lugar onde a luz não chega e quase nada sobrevive. E aí começa o terror. Pouco tempo depois que o Warfish apareceu, aconteceu um terremoto de magnitude 7.1 no México. E um pouco depois, um terremoto ainda mais devastador
devastador atingiu o Japão, magnitude 9.0, o maior da história do país. Veio acompanhado de um tsunami que matou mais de 18 mil pessoas. E adivinha? Mais de 20 desses Oarfish tinham sido vistos na praia do Japão nos meses anteriores. Essas não foram as únicas vezes. Várias vezes na história, depois que apareceu esse peixe, algo assustador no planeta aconteceu. É como se ele fosse um peixe que avisasse que tá prestes a acontecer algo completamente maluco na Terra. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Todas as vezes que esse bicho apareceu, logo em seguida aconteceu algo amedrontador na Terra, o que deixou ele nomeado como o peixe do juízo final. Porque o que parece é que ele surge toda vez que algo bizarro vai acontecer. E por que eu tô falando isso? Recentemente, o mesmo padrão voltou a se repetir. Relatos de Oarfish mortos surgindo em praias da Carolina do Sul, da Indonésia, do Chile. O que essas criaturas estão tentando nos dizer dessa vez? Já imaginou 72 horas de proteção livre de manchas nas roupas? Descubra a superioridade de Nivea Black and White. Criaturas estão tentando nos dizer dessa vez. E é aí que entra o Leviatã de novo. Agora, onde começou a nossa história com o Leviatã no mundo moderno? Não vamos nem falar do pessoal de 2000 anos atrás agora. Vamos falar do mundo moderno, tipo 200 anos pra cá. Quando é que voltou a ter esse papo de Leviatã? A história do Leviatã no mundo moderno começou em 1918, bem no meio da Primeira Guerra Mundial. Um navio da Marinha Americana estava em uma missão ultra secreta, a patrulha no meio do Oceano Atlântico. Tudo normal, até que desapareceram. Sem aviso, sem destroços e sem corpo nenhum. 309 tripulantes sumiram. A única pista foi a última transmissão do capitão, onde ele dizia: se alguém estiver ouvindo, por favor responda. Estamos sendo atacados, mas isso não é um navio, nem um ser humano. Está vindo das profundezas. Os olhos dele ardem como fogo. Depois disso, silêncio total. Quase 100 anos depois desse acontecimento, em 2017, finalmente encontraram esse navio. Ele estava a 2.000 metros de profundidade, partido no meio. E o mais assustador, tinha marcas de dentes gigantescos, do tamanho de carros. E o mais bizarro é que não tinha nenhum osso humano. Como se tudo tivesse sido devorado. Será que foi ele? O Leviatã? Será que aquele foi um dos dias em que o Leviatã despertou? Se você acha que o Leviatã é só uma lenda cristã, deixa eu te contar. Várias culturas antigas falam sobre ele ou criaturas muito parecidas. Na mitologia ugarítica tem o Lotan, uma serpente marinha com 7 cabeças. Na cultura hindu existem os Nagas, o Makra e o Varuna, todos seres gigantes ligados ao mar. No Islã tem o Bahamut, um peixe tão gigantesco que ninguém consegue descrever. E claro, na Bíblia, o próprio Leviatã, tão poderoso que Deus precisou aprisioná-lo. Isso mesmo, a Bíblia conta que Deus precisou aprisionar o Leviatã. Vamos entender melhor essa história. Foi o seguinte: o Leviatã era uma das criaturas mais perigosas do mundo, tão imensa e destrutiva que nem mesmo os anjos conseguiam enfrentá-la. Deus então decide aprisioná-lo, para que sua fúria não destruísse a criação. Alguns detalhes curiosos é que em algumas versões, Deus teria criado 2 Leviatãs, um macho e uma fêmea. Mas para evitar que eles se reproduzissem e gerassem descendentes ainda mais perigosos, Deus matou a fêmea e preservou o macho aprisionado. No livro de Jó, o Leviatã aparece como um monstro marinho que não pode ser domado e espalha o terror, algo que nem as armas humanas são capazes de ferir. Em Isaías 27 há uma profecia dizendo que no fim dos tempos Deus castigará o Leviatã, a serpente veloz, o monstro marinho, o que mostra que seu destino já está selado. Mas por que Deus precisaria aprisionar ele? A questão é que o Leviatã representava o caos primordial, algo que nem mesmo deveria existir em um mundo ordenado. Então, aprisioná-lo seria como dizer: o caos está contido. Mas a questão é que aparentemente ele não está aprisionado, e sim adormecido. Mas e nos dias de hoje? Será que tem algo acordando o Leviatã? Pensa comigo, peixes gigantes apareceram mortos, animais marinhos estão fugindo para áreas rasas, sons estranhos são captados embaixo da água e ninguém consegue explicar. Gente, tem algo acontecendo nos oceanos, algo grande e perigoso. Recentemente vazou um vídeo onde mostra uma criatura em forma de cobra sendo perseguida por helicópteros e militares. Mas o mais impactante é que o vídeo supostamente mostra o próprio Leviatã. O vídeo começa com um homem filmando o mar durante uma tempestade e de repente um redemoinho surge e uma criatura enorme sai da água, tão grande que envolve um navio inteiro com corpo e o puxa pro fundo. A última imagem é o próprio homem sendo tragado pela água junto com a câmera. Na internet tem muito vídeo diferente, a gente tem sempre que saber se blindar bem do que é verdade e o que é mentira. No fim das contas, só resta a gente montar o quebra-cabeça. Você acredita que o Leviatã existe ou acha que tudo isso é só coincidência? A conversa mais assustadora do WhatsApp. Eu não sei o que esperar, eu já tô com medo e eu tô gravando isso de madrugada, então eu tô com mais medo que o normal. Vamos lá. A conversa acontece basicamente entre um irmão mais velho e o irmão mais novo. O irmão mais novo mandou: Andrew, onde você tá? No meu quarto. Mas eu acabei de olhar no seu quarto e você não tá lá. Onde você foi? Tá bom, eu não tô em casa. Onde você tá? Eu vim pra uma festa. Quê? Você foi pra uma festa? Mas a mamãe disse que era pra você ficar aqui em casa comigo. Agora eu tô sozinho em casa. Já já eu volto, só volto a dormir. Já já eu tô aí, prometo. Vou ligar pra mamãe. Que isso? Vai contar pra mãe, irmão. Esse irmão mais velho vai apanhar, certeza. Não, não faz isso. Por que não? Se você ligar pra mamãe, ela vai ficar brava comigo por ter te deixado sozinho em casa. Então volta pra casa, eu não posso ficar sozinho. Você tem que voltar. Ou eu ligo pra mamãe. Não, por favor, não liga pra mamãe.
mamãe, ela vai ficar muito brava se descobrir. Eu só vim pra uma festa, eu volto logo. Por favor, não conta pra mamãe. Por favor, por favor. De jeito nenhum. Vem ou eu conto pra ela agora. Por favor, mano, eu não posso perder essa festa. Tá bom, então eu te pago. Quanto? Te dou 20 reais. Não, eu não posso ficar sozinho. Você precisa voltar. Que tal 50 reais? Não, só volta pra casa. Eu tô com medo de ficar sozinho. 70 reais. Faz 100 reais e temos um acordo. 100 reais? Isso já é muito. Então, vou ligar pra mamãe e contar que você me deixou sozinho em casa. Que isso, parceiro? Esse irmão mais novo, mal aproveitador. Não, tá bom, tá bom. 100 reais, fechado? Fechado. Beleza, já já eu volto. Volta a dormir. E aí, gente, passaram-se 4 horas. Então, 4 horas depois, o irmão mais novo mandou: graças a Deus você voltou pra casa, eu não conseguia dormir. O quê? Eu acabei de ouvir você entrar. Como assim? Ainda tô aqui na festa. Eu tô te ouvindo no andar de baixo. Eu ainda tô saindo da festa agora. Quê? Então quem ouviu no andar de baixo? Alguém acabou de entrar na casa. Deve ser coisa da sua cabeça. Não, eu tô ouvindo alguém lá embaixo. É você ou não? Eu tô ficando com medo. Não sou eu acabei de sair da festa. Então quem tá lá embaixo? Meu Deus, eu acabei de ver, a porta dos fundos tá aberta. Alguém deve ter invadido a casa. O que eu faço? Tô com muito medo. Ok, me escuta. Gente do céu, não tô conseguindo nem ler, irmão. Tô ficando com medo, calma. Respira, respira. Ok, me escuta. Chama a polícia. Volta pro seu quarto e tranca a porta. Se esconde, Theo. Meu Deus do céu. Se esconde, Theo, meu Deus. Ai, calma, eu preciso respirar pra eu conseguir ler. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Já tá no seu quarto? Sim. Trancou a porta? Sim, acabei de trancar. Senti meu coração acelerado. Eu consigo ouvir os passos da pessoa. Consigo ouvir ele andando pela casa. Se ele me encontrar, o que eu faço? Eu já tô perto de casa. Só fica quieto e tenta manter a calma. Ah, muito fácil falar, né? Você devia ter ficado cuidando do seu irmão mais novo e não ficou. Agora só tenta manter a calma. Você é louco? E se eu fosse uma criança sozinho em casa, ouvindo um maluco na minha casa, eu vou... Ah, tem que manter a calma. Nossa, ainda bem que você falou pra tentar manter a calma, senão eu não ia ficar calma. Agora você pediu pra eu ficar calma, eu vou ficar calma, ó. Ah, ó. Fiquei. Muito fácil, viu? Muito fácil, irmão mais velho. Seu irmão mais velho é responsável. Desculpa, gente. Eu sei que vocês querem ver a conversa, mas é que eu me exaltei. Mas vamos voltar pra conversa. Eu acabei de ouvir ele entrando no quarto da mamãe. Você tem alguma coisa pra se proteger? Não tem nada aqui. Tá bom, só vim com eu já tô chegando. Ah, não! O que foi? Aconteceu alguma coisa? Você tá aí? Ele sabe que eu tô aqui. Ele sabe que eu tô escondido no meu quarto. Ele tá na porta. Ele tá girando a maçaneta. Ele tá tentando abrir. Angel, onde você tá? Responde. Eu tô muito assustado. Espera, tem algo acontecendo. Ele acabou de gritar de dor. Acho que ele caiu. Tem outra pessoa aqui. Eu consigo ouvi-los brigando. Você já pode sair agora, Theo. O quê? Você tem certeza? Não se preocupe. Tá seguro. Espera, era você brigando com o cara? Sim, ele não vai mais te machucar. Me desculpa por ter te deixado sozinho em casa. Eu não deveria ter feito isso. Nunca mais vou fazer isso de novo. Você promete? Eu prometo. Meu Deus do céu, irmão! Tudo que eu julguei esse irmão mais velho, eu tô desjulgando, porque o maluco foi lá e deu um pau no bandido, no ladrão, no criminoso. Eu não sei o que era. Eu só sei que era o maluco que invadiu, deve estar assaltando, roubando. Irmão, o maluco realmente foi o tempo dele chegar em casa e ele deu um... Mas isso não desfaz o erro que ele fez em não ficar cuidando do irmão mais novo. Você é louco, irmão mais velho. Seu irmão mais novo é uma criança, mas você deixa ele sozinho pra ir pra festa? Você tá... Novo Livin Bond Intense Repair. Resgata e fortalece os fios. Nos últimos meses, algo muito estranho tá acontecendo com o nosso planeta. Criaturas bizarras do fundo do mar estão aparecendo em praias. Animais que nunca deviam estar na superfície agora estão surgindo como se estivessem fugindo de alguma coisa. Mais de 150 orcas encalhadas na Austrália. Peixes raríssimos aparecendo mortos na areia. Ondas se formando em padrões geométricos impossíveis. E uma sensação estranha no ar. Como se o oceano estivesse tentando alertar a gente sobre alguma coisa. A pergunta é, sobre o quê? O que tá acontecendo de diferente dentro do oceano? Usuários do Google Maps encontraram no meio do oceano uma estrutura gigantesca com forma de serpente marinha. E não é uma teoria nova. Muita gente acredita que essa estrutura tá ligada a algo que aparece em várias mitologias antigas. Algo que pode estar acordando agora. Essa criatura tem nome. Ele é assustador e se chama Leviatã. Um monstro marinho colossal, descrito na Bíblia como um ser indomável, com corpo escamoso, dentes afiados e olhos flamejantes. Se essa coisa que estava adormecida há anos estiver realmente acordando, a gente tá ferrado. Segundo os textos antigos, ele seria o rei do abismo, a criatura mais poderosa dos oceanos. Um ser tão imenso que poderia engolir navios inteiros com um único movimento. E pior, ele não estaria sozinho. Diz a lenda que se ele despertar, o equilíbrio do planeta será quebrado. Será que a presença dele tá mexendo com o equilíbrio do oceano? Seria ele o motivo das orcas estarem fugindo em massa? Das ondas estarem formando padrões geométricos estranhos, igual aconteceu na costa da Turquia? Das criaturas das profundezas começarem a aparecer no nosso mundo? É sério, gente, tem muita criatura que nunca tinha saído lá do fundão do mar. E quando eu falo fundo do mar, é lá onde não chega a luz, a escuridão. De repente eles estão aparecendo aqui, como se estivessem assustados e querem fugir lá de onde eles ficam, porque tem algo muito assustador lá dentro. Se o Leviatã realmente tiver despertado, o mundo como a gente conhece
pode estar com os dias contados. Você consegue imaginar o que aconteceria se uma criatura com dezenas ou centenas de metros começasse a se mover sobre nossos pés? A gente tá falando de terremotos submarinos, mudanças absurdas nas correntes oceânicas, alterações no campo magnético da Terra. E claro, de tsunamis devastadoras que poderiam engolir cidades inteiras em minutos. Não é pouca coisa, gente. É um negócio bizarro. Meu coração tá acelerando só de falar isso. Essa é uma teoria real que tá rodando o mundo todo, porque de fato o Leviatã pode ter acordado depois de anos adormecido. E o mais assustador, e se ele ainda nem se emergiu por completo? E se tudo que a gente tá vendo, os peixes pulando, as baleias se desesperando, as ondas estranhas forem só os primeiros sinais? Gente, o planeta já tá tremendo, o oceano já tá respondendo, as criaturas das profundezas já estão tentando escapar. Eu não sei se tem como piorar, mas tipo assim, se fosse piorar, será que o próximo passo seria o quê? Ele romper a superfície? Será que a gente tá prestes a ver com os próprios olhos a maior criatura que já existiu na Terra? E pensa comigo, se ele realmente existe, por que os textos mais antigos do mundo já alertavam tanto sobre ele? Por que diferentes civilizações, separadas por oceanos e séculos de distância, descrevem a mesma criatura, com características semelhantes, como se estivesse falando do mesmo ser? Gente, antigamente não tinha telefone, não tinha internet. Como que tá todo mundo de lugares diferentes desde aquela época descrevendo esse mesmo monstro? Ou seja, eles realmente viram esse monstro. Não é como se tivesse criado uma lenda e aí foi espalhando, porque não, mano. São pessoas de muito longe que sempre relataram ver esse mesmo monstro gigantesco. Egípcios, hebreus, índios e até os povos nórdicos. Tipo, é muita gente espalhada pelo mundo há muitos anos falando disso. Todos falam de uma criatura colossal que habita as profundezas e que um dia virá à tona pra trazer o caos. E aí você lê nos textos antigos deles falando que isso ia acontecer e você repara do que tá realmente acontecendo e tudo começa a fazer sentido. Os peixes de profundidade morrendo na superfície, milhões de sardinhas saltando no mar como se tivesse algo caçando elas, ondas formando grades perfeitas no mar, como se o fundo do oceano tivesse se mexendo em padrões desconhecidos. Você ainda acha que é coincidência? Ou será que tem algo gigante se mexendo lá embaixo? E aí vem a parte mais assustadora de todas. A gente não pode ver. Não existe satélite no mundo que mostre com clareza o que está acontecendo no fundo do mar. A Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo já conhecido, ainda é um completo mistério para a ciência. Gente, a gente só conhece 5% do fundo do mar. Ou seja, 95% tá numa completa escuridão. A gente não faz ideia do que tem. Não é como se fosse só um pedacinho que a gente não conhece. A maioria, na verdade, é só um pedacinho que a gente conhece. Você tem noção do que pode estar escondido nessa parte gigantesca que a gente não faz ideia do que tem? Agora respira fundo, porque nem tudo é só pânico. Além dessa teoria de que tudo isso que eu falei pode estar acontecendo, existe uma outra teoria, e essa eu diria que é mais otimista, apesar de também ser meio triste e assustadora. A segunda teoria vem acompanhada da seguinte pergunta: e se o verdadeiro monstro for a gente? Eu sei, é meio confuso, mas eu vou explicar. Nos últimos 50 anos, o ser humano tem feito o impensável com os oceanos: poluição, plástico, barulho extremo de navios, sonares e submarinos, e aquecimento global. A gente tá mudando a temperatura da água, alterando a rota de animais marinhos, destruindo corais, matando espécies inteiras sem nem perceber. E tudo isso pode estar desorientando os animais das profundezas. Pessoas que acreditam nessa teoria dizem que talvez eles não estejam fugindo de monstros, eles estariam fugindo da gente. Mas aí vem uma pergunta que pode ser ainda mais assustadora: e se for tudo ao mesmo tempo? E se a destruição causada pela gente tem ativado alguma coisa antiga? Algo que estava adormecido e agora acordou? Eu não sei, gente, apesar de eu querer ser otimista, dá muito medo, porque essa parte de a gente não conhecer o mar me assusta muito, mano. Desde que eu nasci, desde que eu descobri pela primeira vez o fato de que a gente não conhece o mar, eu tenho pavor do fundo do oceano. Apesar de amar praia, amar mar, mas o fundo do oceano me assusta. Comenta pra mim, você acredita na teoria do Leviatã? Você acredita que uma criatura ancestral tá prestes a acordar e mudar tudo? Ou acredita que a gente, com nossas ações, estamos criando esse caos nos oceanos? Ou pior, a terceira teoria, que é a que mais me assusta, eu prefiro pensar muito nela, que seriam as duas coisas: está acontecendo uma coisa e talvez uma gerar a outra. Talvez o excesso de poluição acordar o Leviatã. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua teoria. Os oceanos escondem coisas tão assustadoras que parecem história de terror, criaturas tão diferentes e assustadoras que parecem até extraterrestres, mas que vivem na Terra. Na verdade, no mar, mas você entendeu. Hoje a gente vai conhecer os 10 piores monstros marinhos que existem na vida real. Número 1, um dos mais famosos dessa lista, o El Gran Mahá. Nos mares da América do Sul, marinheiros contam histórias sobre El Gran Mahá, uma serpente marinha gigante que pode engolir um barco inteiro. Dizem que seus olhos brilham no escuro e que se você ouvir um assobio no meio do mar, é melhor você fugir muito rápido, ou pode ser tarde demais. Além de ser um dos mais conhecidos dessa lista, é um dos que eu mais tenho medo, porque, irmão, eu tenho pavor. Só de imaginar eu encontrando pessoalmente esse monstro, El Gran Mahá, eu já começo a me borrar. Monstro número 2, Bloop. Ele também é muito famoso e existe grande chance de você já ter ouvido falar dele. A história do Bloop começou quando, há muitos anos atrás, alguns cientistas capturaram um som no fundo do oceano extremamente alto, e que, tipo assim, praticamente o oceano inteiro
conseguiu ouvir de tão alto. Eles deram um nome pra esse som de bloop, porque os cientistas descobriram que esse som pode ter vindo de uma criatura gigantesca, maior que qualquer coisa, que vive escondido nas profundezas. Bloop é uma criatura marinha diferente de qualquer coisa que você já viu. E se um dia você avistar isso de perto, eu não preciso nem falar pra você fugir, porque não tem como. Se ele estiver perto de você, acabou. Monstro de número 3, o Devorador de Mares, também conhecido como Sea Eater. Essa criatura é descrita como um peixe gigantesco, capaz de criar redemoinhos enquanto caça suas presas. Dizem que barcos desaparecem quando ele está... Com o aplicativo do YouTube Music, dá pra ouvir músicas gravadas em estúdio e ao vivo, tudo em segundo plano. Capaz de criar redemoinhos enquanto caça suas presas. Dizem que barcos desaparecem quando ele está por perto. E geralmente não sobra um pra poder contar a história, atrapalhando até mesmo a gente entender melhor, porque quase todo mundo que encara essa fera simplesmente some do mapa. 4. O Kraken. O Kraken é uma criatura das lendas escandinavas, descrito como um povo lula colossal. Dizem que ele vive nas profundezas, mas aparece para atacar os barcos e arrastá-los pro fundo do mar. Muitas histórias de marinheiros desaparecidos são atribuídas a ele. Então, se você tem medo do fundo do mar, pode ter certeza que você nunca iria querer conhecer o Kraken. Imagina, chega um trem e te puxa pro fundo do mar, irmão. Você só começa a ver a luz do sol sumindo. Não! Vai indo pra escuridão do fundo do mar. Eu não sei se você sabe, mas no fundo do mar não chega a luz do sol. Então, se tiver de tarde, não importa o horário, se você for puxado pro fundo do mar, vai estar escuro, como se fosse madrugada, noite, porque é tão fundo, mas tão fundo que não chega a luz do sol. Isso me dá muito medo. Monstro de número 5, Leviatã. O Leviatã é uma criatura mencionada em várias mitologias. Ele seria o guardião dos mares e uma das maiores ameaças para a humanidade. Dizem que ele tem o poder de criar tempestades ao mover seu corpo gigantesco. Então você imagina o corpo do bicho ser tão gigante, mas tão gigante que só de ele se mover, só de ele andar, cria tempestade. Você tem noção disso? É igual como se aqui na terra, aqui fora do mar, existisse alguém tão grande, só de andar que tem terremoto, tudo explode. Imagina, ele seria tipo isso, só que no mar. Então você sabe que o negócio não é pouca coisa não, irmão. Ele consegue matar sem querer, de tão grande que ele é. Monstro número 6, o Lusca. Nas Bahamas, moradores contam histórias sobre o Lusca, uma criatura que é metade tubarão e metade polvo. Ele é descrito como uma fera gigantesca que vive em cavernas submarinas. Quando mergulhadores desaparecem, muitos acreditam que foi obra do Lusca. Então tudo indica que ele não gosta nada de seres humanos. Se ele vê um ser humano por perto, ele vai dar um jeito de sumir com ele. Monstro de número 7, a Serpente de Midgard. Nas mitologias nórdicas, a Serpente de Midgard é tão grande que consegue dar a volta ao mundo. Dizem que ela habita o oceano profundo e que no dia em que aparecer na superfície, o mundo vai enfrentar seu fim. Então existem algumas provas de que ela existe, porém ela não pode vir até aqui em cima. Se ela vir aqui, o mundo pode acabar. Tem noção do tamanho que o bicho tem que ser pra conseguir fazer o mundo acabar? É difícil acreditar que isso pode existir de verdade. 8. O Siren Croin. Nas lendas escocesas, o Siren Croin é descrito como um monstro marinho que pode mudar de forma e tamanho. Ele pode parecer pequeno, mas logo se transforma em uma fera gigantesca, atacando qualquer coisa que veja pela frente. Então ele é um monstro tão diferente do mar que ele literalmente consegue se moldar e ficar em outras formas. Assim como tem aquele bicho lá que consegue mudar de cor. Como chama aquele negócio lá? Lagosta? Não, não é lagosta. Oxã, largato? É largato? Não, não é caramujo. Mano, esqueci o nome. Se você souber, comenta aí. Tem aquele largato, parece um largato que muda de cor. Ele consegue se adaptar. Esse monstro do mar seria tipo isso, só que ele consegue mudar o formato, mano. Que coisa bizarra. Monstro de número 9, o Champ. Assim como o monstro do Lago Ness, Champ é um monstro aquático lendário que vive no Lago Champlain, nos Estados Unidos. Descrito como uma criatura longa e escura, com uma cabeça semelhante à de um cavalo. Ele é considerado um primo distante das serpentes marinhas. Gente, tá me dando arrepio só de ouvir falar desses bichos. A forma como é descrito esse negócio é como o povo conta. Nossa, eu tenho arrepio. Nossa! Mas agora vamos falar do monstro de número 10, o monstro do Lago Ness. Antes de eu contar sobre o monstro do Lago Ness, confere aqui se você tá inscrito no meu canal, porque quem se inscreve nesse canal aqui, acontece coisas incríveis na vida da pessoa. Então testa aí pra você ver. Se você já tá inscrito, você vai ver. Vai acontecer coisas incríveis na sua vida. Se inscreve aí. O monstro do Lago Ness é um dos mais famosos dessa lista. Muitos acreditam que essa criatura lendária vive nas águas escuras do Lago Ness, na Escócia. Descrita como uma espécie de dinossauro aquático, ele é uma das maiores lendas já contadas. Eu particularmente ouço falar desse monstro desde criança. Eu sempre tive pavor. Gente, é muito difícil não ter medo de mar, conhecer a história de todos esses monstros. Mas eu amo muito ir pra praia, eu gosto muito. Então, mesmo tendo medo, eu continuo indo pra...
Hoje é dia de passar perrengue de novo, porque vocês mandaram eu jogar agora esse escape aqui, Carnaval de Terror, e eu não sei se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai ser assustador, mas como vocês já sabem, eu sou medroso e geralmente eu passo perrengue. Então vamos lá, vamos ver se eu vou passar perrengue mesmo. Eu tô entrando dentro da boca de um palhaço, é isso mesmo? Ah, fomos trancados no carnaval abandonado por um palhaço malvado. Eu vou entrar e tô trancado. Eu tô indo me trancar, na verdade, que eu não tô lá dentro, eu tô indo até lá. Ou seja, eu tô me colocando nessa, mas vamos lá, tudo pelo entretenimento. Eu vou entrar por aqui. Gente, vai ter palhaço, eu não gosto dessa história de palhaço. Começou a história de palhaço, já estragou pra mim a brincadeira. Não precisa disso, não precisa disso. Yupi, 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 yupi. Ó, tá fácil, tranquilo, tá feliz. Tô tranquilo, tô feliz. Uai, acho que não era aqui não, aí. Eu continuar pulando. Ei, só porque eu falei que tava fácil. Pronto. Ih, deixa eu ver esse balão, hein? Isso é coisa de it a coisa, meu Deus. Eu não sei porque eu tô fazendo isso, eu não sei porque eu continuo seguindo em frente. Mas ele explodiu. Ah, talvez não tenha nada. Alô, tem alguém aí? Aí. Ai! Ah, tá tudo certo, gente. Não tem por que se preocupar. Não tem por que se preocupar. A gente tá fazendo pânico à toa. Você tem que entender que tá tudo tranquilo. O que tá provocando a gente pra gente ter medo é a nossa mente. É só a nossa mente, irmão. E esses dentes que estão voando. Porque tem dentes voando. Eu acho que não é só nossa mente não, gente. Eu acho que os dentes voando também atrapalham um pouco. Eu tenho que admitir. Não dá pra ser mentiroso. Será que eu posso pular nesse balão? Eu nunca na minha vida pisei em balões. Eu pela primeira vez na vida vou pisar em balões, é isso? Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso é normal? Pra vocês normalizaram pisar em balão. Ó, não sei nem falar mais. Ai! Ai! Vamos lá, caramba, vamos lá! Ai! Ó, filho. Ó, meu filho. Ah! Respeita a minha habilidade, irmão. Eu não sou qualquer um, não. Eu sou mamute. Eu sou um mamute! Ai! Rápido, por aqui, parece que é algum tipo de sala de cadeiras. Que, mano? Por que eu tenho que correr por aqui? Por que eu tô obedecendo esse maluco? Eu nunca virei na minha vida. Quem é você pra mandar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que desfazer? Me respeita, meu filho. É só passar, tá. Vou deixar aí mais uma vez pra eu com o tempo, eu não preciso me preocupar. Calma lá, irmão. Nossa, mas eu tô numa fase muito boa da minha vida. Olha quanta vitória consecutiva eu tô passando e não tô caindo. Geralmente eu caio tanto, hoje eu não tô caindo. Vamos pular desse cano aqui, pera aí, vamos lá. Gente, eu nunca vi umas encaração tão grande, gente. Blau! Ai, meu Deus. Calma que agora tá muito tortinho aqui. Chama o encarador. Quem fez essa encaração torta? Pra que? Não, me fala qual a necessidade de fazer tão torta a encaração. Pra quê? Era só ir reto, olha lá. Pra que teve